Fala galera, como vai? Tudo bem? Alex Ribeiro falando aqui e é um grande prazer ter você aqui conosco no Inglês no Vestibular. Hoje vamos resolver uma questão da UFO do ano de 2015 referente à primeira fase, ou seja, questões objetivas, né? E a questão 24. Essa questão da UFO eu considero ela com um grau de dificuldade um pouco maior por alguns motivos. Primeiro motivo que não vem nada em português, consegue reparar na questão. Segundo, é que um texto científico com vocabulários bem específicos, né? Esse é o segundo motivo. E o terceiro, pelo motivo da questão. Qual que é o foco da questão? O intuito da questão é tratar sobre o objetivo principal. Nós já conversamos sobre essa palavra main. A palavra main significa principal. É importante demais você ter o conhecimento dessa palavra na hora da prova. O intuito dos meus vídeos é sempre poder orientar aquelas pessoas que têm mais dificuldade com a língua a resolver uma boa questão, tá bom? Sem se apoiar tanto assim na língua inglesa. Essa questão, no entanto, é uma questão que exigiria muito, né, do conhecimento, mas mesmo assim nós vamos tentar resolver sem nos apoiar demais na língua inglesa, tá bom? Então, quando se trata de questões de objetivo e se tratar de main objective, né, main objective, ou seja, objetivo principal, é importante você prestar atenção nas primeiras palavras que vêm nas alternativas. Repara lá, informar, anunciar, relatar, report, relatar ou descrever. Toda vez que eu tenho informar e relatar, é a mesma coisa, é o mesmo significado. Eu preciso ponderar o quê? Informar ou relatar alguma coisa a alguém. Vê se tem a pessoa para quem ele está informando ou relatando. E a maioria dessas questões, informar ou relatar, estão referentes ao título da questão, tá bom? Eu vou informar, então eu preciso te dar o tema. Eu vou relatar alguma coisa, eu preciso te dar o tema, tá? Ou o assunto da questão, tá bom? Do texto. Anunciar, que é o mesmo que divulgar, eu preciso de mais especificidade, local, onde vai ser, quando vai ser, qual o horário. Então, quando eu tenho a divulgação, o anúncio de alguma coisa, eu tenho mais especificidades, eu preciso prestar atenção no que é específico no texto, tá ok? E quando se trata de descrição, eu preciso de processos, eu preciso de etapas, tá bom? Então, se eu vou descrever alguma coisa, eu vou descrever como vai acontecer. Então, eu tenho como, qual é o processo disso, ok? Muito bom. Um outro detalhe é a finalidade. Você precisa de prestar atenção à finalidade. Informar alguma coisa a alguém, com qual finalidade? A pegadinha pode estar na finalidade, tá bom? Excelente. Então, vamos começar aqui. Ele fala, after reading the text, né? Depois de ler o texto, tal, ele me dá o título do texto. One can say, ou seja, uma pessoa pode dizer que o objetivo principal do autor era, né? Então ele fala, informar sobre o processo, né? Para aumentar o nível de proteína. Nós já vimos esse termo aumentar em outros vídeos, né? Tanto aqui na letra B ele fala anunciar um novo procedimento. Então aqui ele fala informar sobre um processo, aqui anunciar um novo procedimento. Para aumentar, né, fundos para as companhias, para as empresas de biotecnologia. Então esse termo increase and raising, né, são vocabulários que você e eu precisamos estar preparados para as questões, porque elas vão estar sempre associadas nas provas, junto com outros vocabulários que são parecidos, né? Raise, rise, increase, grow, enhance, soar, improve, que tem os seus significados, eu coloquei todos para vocês, mas que todos eles são trabalhados no sentido de aumentar, crescer, tá bom? Melhorar, ok? Vamos lá então, informar. Informar, repara que informar sobre um processo. Informar eu vejo no título que eles descobriram como unboil an egg. Será que esse termo unboil diz respeito a um processo? Se eu estou em dúvida disso, então eu preciso de ponderar. E não já ou tomar a questão como verdadeira ou eliminar a questão. Eu preciso ponderar. Se eu não sei o que é unboil. Unboil significa trabalhar de trás para frente. Unboil significa você fazer uma tecnologia reversa, você desconfigurar, desmembrar aquilo que está pronto, né? Você vir de trás para frente. Esse que é o termo unboil, foi ali que é um termo muito específico, né? Então, os cientistas descobriram como unboil um egg, um ovo. Então, sobre um processo, não sei se unboil, no caso, é um processo, eu vou trabalhar de trás para frente, mas se eu não soubesse, eu deveria considerar o texto mais para frente. Então, olha lá. Chemistry fala de um químico. Eu tenho esse camarada que é químico, que ele faz parte de um time, tá vendo? Estou lendo em português aquilo que eu consigo, né? E que desenvolveu, né,
um way, uma forma, unboiling. Então eu tenho aqui novamente unboiling, um ovo. Ok. Então cientistas dessa Universidade da Califórnia têm desenvolvido o quê? Desenvolveram uma forma de unboiling. Repetiu a mesma informação e agora ele só acrescenta egg whites. Lá ele falou só de egg, e aqui ele fala egg whites. Whites é as claras, né? As claras dos ovos. De que forma? Repara no by aqui, ó. By untangling. Untangling seria desmembrar. Mas se eu não soubesse o que era desmembrar, eu poderia ver aqui, ó. Untangling their proteins. Untangling suas proteínas. Se eu não soubesse o que era unboil e untangling, unboil and untangling não está muito associado com os termos que nós já vimos de improve, soar, grow, enhance, rise, raise, increase. E aqui, quando ele fala de proteína, ele está falando do aumento do nível de proteína. E aqui ele está falando que é o tal do untangling. Então, é uma negativa aqui, o one, né? Um untangling dessa proteína. Não está falando de aumentar, né? Bom. E o desenvolvimento tal potencial é significantemente reduzir custos para qualquer processo de biotecnologia, né? Que requer o folding, o agrupamento, o ajuntamento dessas proteínas. Bom, não está falando de aumento, né? Então a letra A eu estou começando a descartar. Então ele fala assim, sim, yes, né? We have invented, nós inventamos uma forma de unboil novamente, né? O ovo, beleza. E esse professor disse no seu relatório, no statement, aí ele fala o seguinte, we start with egg whites. Então nós, olha aqui, bem português, palavras que eu já conheço. Nós, start, todo mundo sabe, né? Começamos com a clara dos ovos. Boiled, né? Boil vem de ferver. Fervemos ela por 20 minutos. A 90 graus Celsius. E depois, and return, a proteína-chave que nós queremos, o ovo. Repara o seguinte, nós iniciamos com esses ovos, com as claras dos ovos. Depois nós fervemos por 20 minutos. Depois nós vamos a 90 graus. Depois nós retornamos a proteína. Repara que isso aqui não é um processo. Ele não está falando de um processo, ele está descrevendo um processo. Então, como eu estava já tendencioso a eliminar a letra A, porque não fala de aumento de proteína, pelo contrário, né, ele fala lá que ele fala de voltar a proteína, ele fala de desagrupar essa proteína, depois voltar, não fala de aumentar o nível de proteína nenhuma, então eu posso eliminar essa letra A, não vou ficar com a letra A. Eu estou muito tendencioso até agora para a letra D, porque me falou de descrever um método to pull apart, né? Olha lá, de pull apart, que é o quê? De separar as proteínas que estão juntas, desmembrar as proteínas que estão juntas, e depois refold them, e depois, né, in them, juntá-las novamente. Poxa, tá muito que eu entendi até agora, né, pelo texto. Então vamos anunciar aqui a letra B, vamos analisar a letra B, que ele fala, anunciar um novo procedimento para levantar fundos. Então eu só vou confirmar aqui se eu vou ficar com a letra D mesmo, que estou tendencioso para a letra D. Quando eu falo de funds, né, ele fala aqui, ó, anunciar um novo procedimento. Tá vendo aqui? O for, qual que é a finalidade dele? Anunciar um novo procedimento para, né, levantar fundos para essas companhias. E repara que lá embaixo no texto eu encontro levantar fundos. Levantar fundos to scale up the process, né, para melhorar o processo. Mas não está falando levantar fundos para as companhias, é para melhorar o processo. Então, as informações não estão batendo aí. Um outro detalhe aqui, ó, que ele fala que é significantemente, né, para reduzir custos para os processos biotecnológicos. Vem cá. Então, está falando de processo e não para as companhias. Então, a letra B também está fora. Relatar uma recente descoberta relacionada ao DNA, né? Olha lá, encontrado nos ovos. Então, vamos lá. Quando ele fala de DNA, eu acho o DNA no texto. E o que ele fala no texto ao redor é que eles copiam o DNA e faz isso possível e tal para ler. Não está falando aí, ó, nenhuma recente descoberta de DNA. Na verdade, ele está falando que é uma forma de unboil an egg, ou seja, de desmembrar, fazer um trabalho de trás para frente no ovo,
Depois voltar com essa proteína novamente, juntá-la novamente lá. E o que foi que chamou a atenção? Onde que ele prendeu o foco dele? Em descrever um processo. Repara que untangling é a negativa de tangling, de tangle. Olha aqui, tangle. Então, se a negativa, un é a negativa, pull apart, você viu que é a mesma coisa? Né? Então, ele realmente está descrevendo um método para, olha lá, separar as proteínas que estão juntas e depois reagrupá-las. Da letra C está fora, eu realmente fico com a letra D. Eu concordo com a maioria de vocês que essa foi uma questão que exigiu um pouco mais de atenção. Se você tivesse com uma capacidade maior na língua inglesa, provavelmente você resolveria essa questão, né, um pouco mais rápido, ou talvez seguindo esses mesmos passos, talvez te ajude, mesmo você tendo conhecimento da língua. Você que não tem conhecimento da língua, preste muita atenção em todas as vezes que vier questões de objetivo principal. Quais são as primeiras palavras de cada alternativa, tá bom? Anunciar tem o mesmo sentido de divulgar, relatar, né? O relatar tem o mesmo sentido de informar e completamente diferente tem o describe, descrever, que é diferente do definir também, tá bom? Definir. Definir eu tenho o verbo to be, onde que ele me dá o significado daquilo que ele comentou em outras palavras, tá bom? Então vamos lá. Describe, preciso de processos. Informar e relatar, eu preciso do que relatar, do que informar, para quem, e eu preciso da finalidade, tá bom? Quando eu falo divulgar, anunciar, eu preciso de ser mais específico, eu preciso de local, preciso de data, quando que aconteceu. Então, describe, como, anunciar, divulgar, onde, quando, tá bom? Talvez essas informações, essas dicas podem te ajudar melhor a resolver esse tipo de questão. A UFO gosta dessas questões, podem vir tanto na primeira fase quanto na segunda fase, tá bom? E você vai estar preparado para isso, porque vamos treinar demais. Deus te abençoe grandemente. Eu fico por aqui nesse vídeo, tá bom? E nós vamos resolver próximas questões em outros vídeos. Um abraço, até mais. Tchau.